E vamos dar seguimento para o próximo painel, como as instituições hospitalares têm se preparado para os cuidados com os longevos. Desafios e iniciativas inovadoras que têm como curadoria a ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados. Para compor esse próximo painel, eu convido ao palco Daniel Apolinário, gerente de práticas médicas do HCOR, Marta Oliveira, CEO de Laços Saúde, Renato José Vieira, diretor executivo de Desenvolvimento Médico, Técnico e Educação e Pesquisa da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E chamo também Evelyn Tibúrcio, diretora técnica da ANAP, que vai ser a mediadora desse próximo painel. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos vocês. Primeiramente, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, que enche os nossos olhos, né? Eu acho que por tanto tempo a gente preteriu essa discussão sobre a longevidade, né? Até talvez por ser um país relativamente jovem. E quando a gente olha para dados muito simples, a gente está falando de quase 15% da população brasileira, né? Nossos planos de saúde, 15% também dos nossos planos, 14%, 15% da população atendida nos planos de saúde são de pessoas com mais de 60 anos. Então, é um universo gigante, cheio de oportunidades, cheio de desafios, e a gente precisa olhar para isso com carinho, com cuidado especial. Na ANAP, a gente tem um sistema de indicadores e a gente percebe que, nos últimos anos, a gente vê que as saídas hospitalares com essas pessoas acima de 60 anos, elas vêm crescendo, né? Isso é um reflexo do que vem acontecendo com a nossa sociedade. Eu acabei de ver essa mesa anterior aqui, onde a gente viu algumas iniciativas inovadoras tão interessantes como a Farmi, né, tentando ajudar aí a melhorar a vida dessas pessoas, os dados extremamente interessantes que foram trazidos pelo palestrante anterior também, sobre a medicação desses idosos. E o objetivo dessa mesa aqui hoje é a gente discutir como que as instituições hospitalares também estão se preparando para isso, né? Como que elas estão se reinventando para poder atender essa população que é tão importante, que vem crescendo e que também é exigente, né? Eles querem ter um olhar especial para as condições que eles precisam, né? Para as necessidades específicas desse grupo. Então, aqui comigo eu estou com a Marta Oliveira, que é a CEO da Laço Saúde, o Dr. Renato José Vieira, que é o diretor executivo de Desenvolvimento Médico, Técnico e Educação da Beneficência Portuguesa, e o Dr. Daniel Apolinário, que é o gerente de práticas médicas do HCOR. Eu queria começar abrindo aqui uns minutos para que eles contassem como que eles vêm trabalhando isso aqui, essa integração dos idosos junto das instituições, trabalhando com o corpo médico, a equipe multidisciplinar para o atendimento dessa categoria, né, dessas pessoas desses idosos, né, pessoas com mais de 60 anos, e depois a gente abre aqui para um bate-papo, para receber as perguntas, pode ser? Vou começar aqui com a Marta, tudo bem? Tudo bem. Eu fiz umas anotações aqui para a gente não se perder, mas primeiro eu queria agradecer o convite da ANAP. A Evelyn sabe o carinho que eu tenho pela ANAP, né? Já fui anapiana. Especialmente por esse tema, né? Exatamente. Então é muito bom estar aqui com vocês, Daniel, Renato. O que eu acho que é importante a gente começar falando? Assim? Primeiro, que a gente não está falando de um grupo homogêneo, né? A gente está falando de uma diversidade enorme de pessoas, né? Que vai dos 60 aos 110, né? Que tem necessidades diferentes, que tem riscos diferentes, que tem todo um aparato de suporte diferente. Isso é muito importante também para os hospitais, né? Então, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo, né? E quando a gente, e aí eu vou tentar focar nessa discussão de como a gente faz essa integração aí dessa população com o hospital, quando a gente pensa aí a entrada de um idoso no hospital, a gente sempre está mais preocupado com a patologia que ele tem, né? E a gente esquece muitas vezes que a necessidade desse idoso é um pouco diferente de outras faixas etárias. Ele tem necessidades próprias, né? É por isso que a gente tem lá classificações de idoso robusto, frágil, dependente, não dependente, né? E na maior parte das vezes a gente acaba esquecendo isso e a gente foca muito em resolver aquela patologia, em fazer aquela cirurgia, né? E aí, desde sempre que a gente vem estudando aí esse tema e se debruçando, a gente vê, e a gente tentou, né, na ANAP trabalhar com isso, que pequenas ações podem ter um efeito muito grande para esse idoso, para o retorno dele para casa,
né? Então, tem estudos que mostram, depois o Daniel acho que vai falar também sobre isso, que coisas muito bobas, né? Você botar luz natural, um porta-retrato e um relógio diminui em 80% a desorientação que esse idoso vai ter depois de ter alta. Né? Como é que a gente usa os estudos que a gente já tem, a informação que a gente já tem, para a gente trazer essas preocupações com essa faixa etária para dentro da internação também, né? Eu não vou me preocupar só com a fratura, eu não vou me preocupar só com aquela cirurgia ou com diminuir a glicemia. Como é que eu vou garantir que a funcionalidade dele no retorno para casa, a cognição dele no retorno para casa, seja a mais próxima possível da que ele entrou, né? Isso é muito difícil, gente. Já tem também muitos estudos que mostram o quanto a internação ela diminui aí essas capacidades do idoso, né? E aí cada tipo de internação tem aí as suas consequências. Então, a gente banalizou aqui no Brasil essa coisa do cuidado, né? Do cuidado longitudinal. E a gente não preparou as estruturas para isso, né? Então, a gente continua com as estruturas hospitalares sendo porta de entrada, né? Para doenças que são crônicas, que são longitudinais. Então, o hospital também se depara com essa situação e como é que ele pode contribuir para o sistema inteiro para organizar isso, né? Eu não vou conseguir cuidar de um hipertenso batendo na emergência todo mês. Não é essa a ideia, né? Como é que eu me preparo aí para fazer tudo isso? Então, a primeira coisa é integração. Essa é a primeira palavrinha que eu coloquei aqui. A gente precisa integrar o sistema, né? Eu preciso integrar o hospital com outras estruturas de saúde, né? A gente está começando aí a ter conversas bacanas, né? De integrar a entrada e a saída. Isso é muito importante. Então, na hora que o paciente chega, eu minimamente conheço a estrutura de cuidado dele anterior. Quando ele sai, ele volta para essa estrutura e ele completa um ciclo, né? Não é assim que a gente funciona aqui no Brasil. Em muitos países isso é default, né? Tá lá, é o básico, né? Aqui não é nosso básico de jeito nenhum. Então, a gente trouxe aí um modelo da Holanda de cuidado e acompanhamento desses idosos a nível domiciliar, então, através de visitas domiciliares de enfermagem, a gente vai tentando diminuir os riscos desse idoso, né, para que ele se mantenha cada vez mais num patamar de risco pelo menos igual ao que a gente encontra. Ele não pode agravar, eu tenho que diminuir esse risco. Mas a gente vê que, muitas vezes, esse idoso já tem um risco alto e que ele vai internar, né? Então, o que a gente faz para tentar ajudar, né? A gente vai junto na internação. E eu acompanho essa internação. E eu acompanho a saída. O que seria muito legal? A gente ter uma forma de, quando eu chego com o paciente no hospital, ele já conhece, de alguma forma, esse paciente. Na hora que eu saio, a gente já sabe que tem ali aquela tão famosa palavrinha referência e contra-referência, né? A gente já sabe ali que tem um ciclo completo. Então, integração de ação, de assistência, integração de informação, zero. A gente não tem, né? A gente não tem o mínimo do histórico daquele paciente, de básico, né, gente? De história patológica pregressa, últimos exames, o básico, né? Então, a gente está o tempo inteiro repetindo esses ciclos. Então, integração é uma palavra importante quando a gente discute isso, principalmente para o idoso, né? O idoso, ele visita mais o sistema de saúde, né? Ele tem mais acessos ao sistema de saúde, né? E, com isso, ele está muito mais exposto às iatrogenias do sistema de saúde, né? Sejam iatrogenias de uso excessivo de exame, então, que seja um hemograma, gente. Colher hemogramas repetidamente, desnecessariamente, isso é uma iatrogenia, né? Seja a iatrogenia mais comum que a gente vê, que é a polifarmácia, né? A gente discutiu aqui mais cedo. A gente recebe hoje, na empresa, pacientes usando, em média, 16 medicamentos. Isso é o surto do surto, né? Porque polifarmácia são 5. Então, como é que a gente reorganiza isso? Então, integração.
A outra coisa, eu acho que é como a gente discute finitude. A gente está falando de uma população muito grande, né? A gente está falando desde... A gente brincou aqui mais cedo, desde Tom Cruise, né, com 60, até o idoso com 105. Um dia a gente vai morrer. Eu não sei se já contaram para todo mundo, porque às vezes eu acho que não contaram, né? Que as pessoas ainda não descobriram, né? Que um dia a gente vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Só que a gente não consegue aqui na nossa cultura, e isso tem reflexo, né, nos hospitais, obviamente, a discussão da finitude. Então a gente não consegue entender que existe o fim, né? E eu sempre conto a mesma história, né? Que foi o fim do meu avô, por exemplo, né? 94 anos, dirigia, até o último dia de vida dele, ele dirigia amarradão, subia em árvore. Um infarto gigante, absurdo, gigante. Foi parar num hospital, obviamente, até se fazer o diagnóstico, ele foi para a UTI e a gente viu o tamanho do infarto. Não existia a possibilidade dele voltar à vida, sabe assim? A mina. Falei, gente, então, precisa não, né? Vamos lá, né? 94 anos. Tá bom, a gente entendeu, tudo bem, beleza. Fui embora. No dia seguinte, quando eu volto, pé da cama, diálise. Aí eu surtei. Por quê? Porque a gente precisa entender que existe um fim. Existe um fim. Então, como é que a gente começa a discutir finitude? Eu não estou nem aqui discutindo paliativo, eu estou discutindo finitude. Depois de finitude, a gente precisa discutir paliativismo. Como é que eu entendo o sistema de saúde inteiro com um bom fim paliativo, gente? Não é você dizer que aquela pessoa está designada à morte. Não é isso. É como é que eu cuido o melhor que eu posso dela para garantir, né, a melhor continuidade até o fim. Então, outro elemento que a gente precisa trazer aí, né? E a última coisa são as adaptações que a gente precisa em todo esse sistema, né, em toda essa cadeia, essa adaptação da lógica da cronicidade, do cuidado longitudinal, desse cuidado coordenado, né, navegado, orientado. Então, acho que para começar aí ver um pouco essas introduções aí das necessidades aí que a gente precisa ter. Bom, acho que a Marta fez um resumo fantástico aqui do que as instituições precisam olhar com mais cuidado para que a gente consiga efetivamente trabalhar essa integração, trabalhar com essa população, né, especificamente. Doutor Renato, como que a BP vem trabalhando essa questão, né? Como que os idosos vêm sendo tratados dentro da BP? Quais são os programas, as iniciativas, as estratégias da entidade? Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigado aí a todos da ANAP e os organizadores também pelo convite. É uma honra e um prazer aqui estar trocando ideias. Com o perdão de que a gente generalize os exemplos, porque cada instituição vai ter o seu caminho, cada instituição vai ter a sua história e sua forma de construir o atendimento à população mais idosa. A gente, na BP, teve que lidar com a estruturação do atendimento ao paciente idoso muito cedo, porque eu não sei se todo mundo conhece como funciona a BP é uma associação, ou seja, nós temos sócios, esses sócios compraram títulos societários importantes, doando boa parte do patrimônio muitas vezes, que foi o que permitiu a expansão da BP na década de 50, aquele prédio novo da Maestro Cardim, ele foi em grande parte construído com dinheiros de doações associativas, que ficaram na década de 50, 60, 70, a partir da década de 80 diminui o ingresso de sócios, e em troca a BP se compromete ao atendimento dessa população. Então hoje a gente tem 2.700 sócios, cuja a idade média é em torno de 68 anos, e isso média, né? E com algumas surpresas, né? Uns 2 anos atrás foi feito um novo censo, né? Até porque alguns se mudam, eventualmente morrem,
E aí tinha lá uma senhora de 104 anos que ligaram já na expectativa, né? E a resposta linda foi, ela não pode atender porque ela está na hidroginástica. Então, então tem um convívio, um aprendizado da BP feito ao longo do tempo. Então, assim, generalizando o conceito e não necessariamente essa saída que a gente seguiu é a melhor para todos. Acho que a primeira lição que um hospital tem que ter é entender que o especialista não é um bom profissional para o idoso. O especialista puro, o ortopedista, o cirurgião cardíaco, ele tem todo um treinamento que é um treinamento de obstinação. Eu não estou nem definindo obstinação terapêutica no sentido do CREMESP, mas no sentido de fluxograma, não resolveu isso, vai para aquilo, etc. E o cérebro nosso é algo que se treina em modelo mental. E às vezes é muito difícil você mudar o paradigma de que eventualmente um determinado tratamento que está em evidência em meta-análise 1A, para aquele paciente, naquele contexto, não é adequado. Então, eu perdoo se tiver algum especialista na sala, porque eu também consigo elencar lindas exceções a essa regra que eu estou colocando. Mas, via de regra, acho que a primeira coisa que a instituição tem que fazer é empoderar o generalista, preferencialmente na figura de um geriatra, como condutor do tratamento. Se o poder, e aí a palavra é poder, de decisão estiver na mão do especialista, você não consegue organizar a tua instituição. Um outro salto que a gente deu há uns 4, 5 anos atrás foi encarar um modelo de medicina hospitalar, que não é uma novidade, talvez no cenário brasileiro seja, mas ele remonta à década de 90 nos Estados Unidos, como uma resposta, inclusive, à questão da tensão entre especialidade e generalista, que é você formar equipes fixas. Então, o médico ele é o linear durante a internação, a equipe é linear, então a enfermeira é linear, a farmacêutica, a físio. Para quê? Para que você gere intimidade da mesma equipe. Então, equipes que trabalham com intimidade têm performance superior a equipes que não trabalham. Quando isso foi implantado nos associados 4 anos atrás, a gente viu logo nos primeiros 6 meses uma redução de 30% na permanência. A gente, esse ano, começou a generalizar na clínica médica como um todo, independente de ser o geriátrico ou não, paciente geriátrico, os mesmos 33% de redução na permanência média a gente vê. Porque não perde tempo, porque a pessoa que pediu o exame cedo está à tarde e já vê o exame, já dá alta e já conversa com a família, e a enfermeira já sabe o que o médico está pensando, e a farmacêutica não precisa pedir autorização para mudar a dose da vancomicina, porque ela já sabe como funciona aquele médico, aquele pensamento, e você ganha muito tempo nisso. E um ponto que a Marta tocou, que eu acho que também é muito importante, estou tentando, eu olho para vocês e olho para aquele relógio ameaçador ali. Um ponto que é muito importante que a Marta tocou é a questão do share de informação. Se a gente pegar, por exemplo, um dos documentos mais importantes de saúde pública, que, na minha opinião, foi o relatório Dawson, em 1920, que organizou o sistema de saúde inglês, né? Inclusive esse conceito de primário, secundário, terciário é do relatório Dawson, ele tem uma página inteira que ele fala que vai ter que ser desenvolvido com o tempo uma arquitetura de compartilhamento de informação para que o sistema possa funcionar. E a gente já está há mais de 100 anos do relatório Dawson e até hoje você não tem uma arquitetura de compartilhamento de informação. Visualizando uma ideia de integração de sistemas, né, teve todo um investimento da TI num conceito de um cuidado digital, em que isso parece simples, você tem um repositório e você exportar dados, mas tem um problema que nasce nos prontuários eletrônicos chamado semântica. Cada coisa que acontece num prontuário, então um exame, uma evolução, um resumo de alta, ele tem uma codificação internacional, FHIR, LOINC para exame, que permite que você, ao comunicar um outro prontuário, outro sistema, entenda que aquilo é um exame de sódio, por exemplo. Só que quem já teve em hospital sabe, né? Chega o clínico
da equipe, buzina no ouvido do cara da TI para abrir uma evolução que ele usa diferente, e aquilo nasce sem semântica nenhuma, e aí você não consegue exportar e não consegue fazer nada. Então, todo o trabalho de interoperabilidade começa com gestão clínica. Você tem que ter uma governança das coisas que entram no teu prontuário. E a gente começou, na verdade, no final do ano passado, com 2 operadoras, com a Alice e com a Sami, o compartilhamento de dados. O que acontece no ambulatório deles vem para o paciente, claro, LGPD, o paciente tem que autorizar o responsável, mas quando ele sai também um conjunto mínimo de dados vai para o ambulatório para que isso tenha discussão. Então, organização do sistema de informação é vital. E só um adendo que eu acho que é bem mais filosófico, e eu diria também que a BP não está pronta para essa discussão, e 99% das instituições, hospital. Esses dias a gente estava num planejamento estratégico e a gente fez uma brincadeira, falando assim, se a doença deixasse de ser problema para a humanidade, a longevidade fosse a regra, qual que seria a função de uma equipe de saúde? Aí conversa vai, conversa vem, é dar sentido para a vida. A gente tem instituições que dão sentido para a doença. A gente não tem instituições que dão sentido para a vida. Então, tirar um pouco o foco da saúde e olhar um pouco mais para a vida, talvez seja um dos exercícios internos de reconstrução que os hospitais vão ter que fazer ao longo do tempo. E o HCOR, doutor Daniel, como que o HCOR tem trabalhado com essa questão? Boa tarde, Evelyn. Primeiro, agradecer o convite, a você, a ANAP. Bom, como a Evelyn falou, eu sou hoje gerente de práticas médicas, então tenho uma atuação bastante ampla no hospital, mas eu sou geriatra e eu, por um tempo, fui a pessoa responsável por pensar em projetos específicos para o idoso no hospital, o que é um grande desafio e que é a beleza da coisa também, porque cada hospital é de um jeito e não tem solução única que se encaixe, nem assim, a gente não consegue nem achar 2 hospitais parecidos em São Paulo que vão aproveitar exatamente a mesma solução. Então, a gente precisa olhar para a instituição, e esse foi um exercício que eu fiz com uma equipe, claro, de olhar as necessidades, olhar a nossa realidade e tentar desvendar esse quebra-cabeça. Como é que a gente ia mexer nisso, né? E isso que eu estou dizendo é o sistema disfuncional, né? É o hospital, né, que o paciente chega, ele é internado por um especialista, né? O Renato já comentou o problema disso, né? Imagina um paciente que é internado por um cardiologista, que função renal piorou, ele chama um nefrologista, né? E aí infectou, ele chama o infecto, o paciente ficou confuso, ele chama o neuro, daqui a pouco tem uma sonda, entra na neurologia, fora a equipe multidisciplinar, né? Que tem lá ali mais 4 ou 5 equipes acompanhando, fora que cada equipe tem vários profissionais, então como é que você faz a gestão disso, né, se não tem um gestor de caso realmente à frente do caso? Esse é o cenário dos hospitais privados aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, né? Alguns com um cuidado mais fragmentado, outros menos. Alguns já conseguiram avançar nesse movimento de colocar o paciente na mão de um especialista com visão global, né? Outros menos. E esse é um desafio, principalmente desses hospitais de corpo clínico aberto, e aí já estou falando do perfil do HCOR, né, que o paciente vai lá porque ele é paciente de consultório do Dr. Fulano, que é o cardiologista dele, que é o endócrino dele, ou ele já chega ali recomendado para algum médico. Então, você não tem, muitas vezes, a opção de alocar esse paciente com um geriatra, com uma equipe de geriatria, com uma equipe de clínica médica, com um hospitalista, né? Ele vai ficar sob os cuidados daquele médico do consultório que ele confia, que é um ótimo especialista, que é ótimo em consultório, mas que no hospital não necessariamente vai ter um bom desempenho com aquele paciente de 90 anos, frágil, cheio de multimorbidade. Então, esse é o desafio que a gente tem, né? Como é que a gente faz isso? Claramente, a estratégia de enfrentamento não era a melhor, né? De que, não, você não pode ficar com esse paciente, vai ser o doutor fulano que vai cuidar. Isso não funciona nesse tipo de ambiente, nesse tipo de modelo, né? Criar uma outra possibilidade, né? Plano B, criar uma unidade geriátrica, né? Então, eu vou determinar que o 9º andar, por exemplo, ele vai ser ocupado por idosos frágeis, né? Ali eu vou ter uma equipe mais especializada, um ambiente mais preparado,
é uma solução possível. Alguns hospitais adotaram, alguns poucos hospitais adotaram esse tipo de solução de uma unidade geriátrica. E tem muita limitação, né? Primeiro, ela vai ter um número limitado de leitos. Você vai conseguir fazer uma unidade ali de 15 leitos, mas você tem 30, 40, 50 idosos frágeis no hospital, um número cada vez maior. Como é que você aloca o paciente certo para aquele leito, para a unidade geriátrica? Por exemplo, os hospitais hoje trabalhando com uma ocupação muito alta, tem muita dificuldade na gestão de leito em ficar colocando o paciente por similaridade exatamente naquele setor. Então, você vai ter um idoso com fratura de fêmur, que precisaria de um cuidado mais especializado, com essa visão para o idoso, mas ele está no setor da ortopedia. Ele não está na unidade geriátrica. E aí, como é que faz? Aquele setor não está preparado. Então, esse é o desafio. Me parece que o modelo que tem ganhado força cada vez mais nos hospitais com esse tipo de estrutura é o modelo que a gente chama de modelo disseminado, e que o IHI propõe como Age Friendly Health System, que é o sistema tem que estar preparado. Se eu criar uma unidade, eu não vou dar conta. Se eu criar uma equipe, eu não vou conseguir todos os pacientes com aquela equipe. Então, eu tento preparar o sistema. O desafio é maior, mas tem algumas facilidades também. É mais barato de implementar, você não depende tanto de especialistas, você consegue fazer protocolos, você coloca profissionais que vão fazer uma supervisão, mas não necessariamente esse paciente precisa ser atendido por profissionais especializados em geriatria e gerontologia, mas você constrói um fluxo, você constrói um sistema para que esse paciente transite de uma forma segura. Então, vou falar um pouquinho do que a gente fez, assim, de como a gente estruturou esse modelo no HCOR. O paciente, quando entra, e ele tem mais de 60 anos, no momento da admissão, a enfermeira aplica um questionário de fragilidade, um questionário rápido, de 5 questões, é capaz de identificar a fragilidade. Esse idoso frágil é o idoso com maior risco de complicações durante a internação. É o idoso que vai cair, que vai broncoaspirar, que vai fazer delírio, que vai ter iatrogenia medicamentosa, e tem o polifarmácia. Então, você detecta isso com um questionário que é aplicado em 1 minuto no máximo. E aí você sinaliza, temos aqui um idoso frágil. Coloca esse idoso no programa. A gente tem uma enfermeira especialista em geronto, que faz a função de gestão de caso ou de navegação. Então, ela vai até esse paciente, faz uma avaliação multidimensional, então faz um rastreio de delírio, faz uma avaliação cognitiva de base, avaliação funcional, força de preensão palmar, vê se tem sarcopenia, vê se realmente preenche critério para fragilidade, e aciona os recursos necessários. Quer dizer, ela faz um plano terapêutico individual. Quais são os riscos que eu identifiquei nesse paciente, depois dessa avaliação? E quais são os pontos de vulnerabilidade desse paciente, quais são as necessidades dele? E, a partir daí, identificando necessidades, você vai abrindo a caixa de ferramenta. Quer dizer, preciso de uma avaliação da fono aqui, tem um alto risco de broncoaspiração. Vou colocar esse paciente no protocolo de broncoaspiração, no protocolo de delírio, vou colocar esse paciente no protocolo de queda. Então, você já tem protocolo, já tem equipes que já sabem como atuar frente a um idoso frágil, e aí precisa, claro, de uma parte de educação permanente que a gente faz com as equipes, mas cada um já sabe como cuidar. O farmacêutico, quando é acionado, ele sabe que quando esse paciente entra no programa, ele tem que fazer uma avaliação de medicações sedativas, de medicações com carga anticolinérgica, que é um grande fator de risco para delírio. Então, ele já tem o trabalho dele, de certa forma, ali planejado. Então, funciona? Funcionou para a gente. Funcionou bem. A gente, claro, teve que... assim, tem um esforço de execução que é grande, de treinamento, de ter um profissional preparado para isso. Mas, quando a gente foi analisar quais foram os principais resultados, o que a gente conseguiu de forma bem direta e prática? A gente conseguiu fazer com que esses pacientes tivessem um início de fisioterapia motora, de reabilitação motora mais rápido. Então, a gente conseguiu esse objetivo de iniciar a reabilitação em menos de 48 horas. A gente aumentou bastante. Suplementação, que é importante para o idoso frágil também, a gente conseguiu aumentar
fazer com que ela entrasse mais precocemente na prescrição. A gente conseguiu fazer mais rastreio, né, e evitar a broncoaspiração. E um resultado final, a gente conseguiu enxergar resultado na taxa de declínio funcional, né? Esse acho que é o grande resultado, que é o quê, né? Esse idoso que entrou no hospital, que tem um grande risco de declínio funcional, ele vai fazendo complicações, ele tem uma longa permanência, e ele não sai com a mesma funcionalidade que ele entrou, né? Essa taxa no nosso hospital era por volta de 17%, é uma taxa até relativamente boa, a gente tem dados de literatura aí que falam até em 30% de declínio funcional durante a internação, mas a gente conseguiu reduzir para 11%, né? Então, comparando o período pré-intervenção e o período pós-intervenção. Então, a gente tem até uma publicação que saiu esse ano, 2022, em fevereiro, está no Cadernos de Saúde Pública, uma publicação que tem acesso aberto, qualquer um consegue checar. E é um modelo que a gente, vendo funcionar bem, acabou levando para o PROAD, então acabou levando para hospitais do SUS, né? Um desafio maior é implementar isso em hospitais do SUS, mas é o nosso desafio atual em várias regiões do Brasil. A gente identificou a necessidade de algum recurso de transição de cuidado, né? Como já foi falado aqui, tanto pela Marta quanto pelo Renato. Quer dizer, e aí? Ele sai da internação, eu evitei complicações, ele sai da internação sem disfunção, mas ele interna depois de uma semana, né? As reinternações repetidas são características dessa população. E aí a gente trabalhou isso em um ambulatório, né? Identificando esses idosos frágeis, captando esses idosos para participarem de um ambulatório em parceria com uma operadora, né, que remunera a gente e paga o custo dessa coordenação do cuidado, que não é barato, justamente para evitar as internações, né? Então, investe, na verdade, em um modelo, né, que promove a coordenação do cuidado, né, sabendo que vai reduzir a taxa de reinternações, o que para eles é um grande negócio, né? Então, a gente vai, aos poucos, aí, ampliando a nossa visão do cuidado e tentando integrar, né? Primeiro no modelo de internação, depois no modelo ambulatorial. Acho que é mais ou menos isso, Evelyn. A gente pode ficar à disposição aí para a discussão. Esse modelo já é uma evolução muito importante para a gente, principalmente se tratando do relacionamento operador e prestador de serviço de saúde, né? Acho que ouvindo um pouco aqui do que vocês trouxeram, dos desafios para a gente poder trabalhar com essa população específica, né? A questão da integração, da interoperabilidade, esse é o desafio que a gente tem na saúde, na verdade, né? Ele perpassa aí por todos os elos da cadeia e é a nossa luta diária ali para tentar evoluir nessas discussões. Eu vou abrir para perguntas, eu não sei se a gente já tem alguém aqui querendo fazer alguma pergunta, enquanto isso eu vou direcionando uma aqui para a Marta. Marta, você trouxe um modelo diferente, né? Que não está aí enraizado na cultura brasileira em relação ao cuidado com o idoso, né? Cuidado com pessoas em condições mais críticas, crônicas, enfim. Como que tem sido esse relacionamento junto das instituições hospitalares? Como tem sido essa integração e a aceitação da própria família, do próprio idoso em relação ao cuidado? Divide um pouco dessa tua experiência com a gente. É diferente, acho que foi diferente até de caracterizar, né? Que caixinha você se encaixa? Você é uma home care? Não. Você é um cuidador de idoso? Não. Então, o que você é? Então, acho que esse começo aí, né, que foi o primeiro ano, foi exatamente tentando explicar o que era o modelo, como que ele funciona, né? Estratificação de risco, linha de cuidado, né? Visita domiciliar, enfim, era tudo muito diferente. Depois que isso ficou muito mais claro, as pessoas conseguiram entender, né? E a gente conseguiu mostrar os resultados de uma forma muito rápida e tal. Essa coisa da criação dos vínculos, né, com os hospitais foi um segundo passo, né? Mas você está querendo entrar aqui por quê? O que você quer ver aqui no meu paciente? Então, teve esse outro passo, né? Mas você não é home care, o que você quer ver aqui? Por que você vai fazer visita nele? Então, teve também essa coisa de construção com os hospitais, de mostrar o que é o modelo, por que é importante eu estar lá. Me pergunta as coisas, eu conheço ele de casa. Então, teve essa construção aí também disso. Mas com os pacientes, eu acho que foi o mais fácil, sabe, Ivi? Porque na hora que eles entendem e que eles têm a experiência, o vínculo, esse contato e essa adesão, ela é muito bacana, né? Ele fala, poxa, eu não imaginei que eu podia ter um cuidado desse, totalmente diferente do que eu já tinha visto. Então, eu acho que com os pacientes foi mais fácil.
a mexida que ele dá no sistema de saúde é que é mais, né, passinho por passinho, porque as pessoas têm que ir entendendo que eu não vou ocupar o espaço de ninguém. Eu vou trazer todo mundo junto, né? Eu vou integrar, eu vou fazer a coordenação do cuidado. Então, acho que foi um pouco esse caminho aí que a gente teve. Temos alguma pergunta? Acho que não. Aqui? Tá bom. Vou pedir para falar no microfone, tá? Para quem estiver na internet conseguir escutar perfeitamente. A minha pergunta é de leiga, tá? Eu queria saber por que o idoso, depois da internação, ele tem uma queda na funcionalidade. O que causa isso? Obrigada. Pois é, boa questão, né? Porque eu falei, né, dessas taxas aí, né? Até 30% dos idosos não recuperam a funcionalidade que tinham após a internação, né? E não é só porque eles estão convalescendo ou porque é um período curto em que eles ainda não se recuperaram, né? Eles ficam com disfunção mesmo e às vezes não voltam a andar após a internação. Grande parte disso é culpa do que a gente chama de imobilismo, né? Esse idoso passa muito tempo na cama, né? E por que isso acontece, né? Um dos grandes culpados disso é uma cultura que existe muito forte nos hospitais de evitar queda. E evitar queda é importante, a gente sabe disso. Isso já foi falado aqui no fórum em várias circunstâncias. Mas quando você evita a queda limitando a mobilidade, né, você impede que essa pessoa, e vocês já devem ter visto isso, quem já acompanhou um idoso em internação do hospital, né, quer ir no banheiro, não, faz na fralda, né? É mais fácil, né? É mais fácil para a equipe. Então, fisioterapia, 5 minutos, 10 minutos, uma vez por dia, 2 vezes por dia, isso é suficiente para manter massa muscular? Não é, né? Então, essas pessoas perdem massa muscular muito rapidamente durante a internação por conta da imobilidade, por ficarem muito tempo no leito, né? E é difícil mudar isso. Existe uma cultura, existe o medo da queda, existe, às vezes, a falta de profissionais que você precisa dar uma segurança para essa mobilidade, você precisa de profissionais apoiando, né, a transição desse paciente, tirar do leito, não é fácil, mas é o caminho, né? Então, e esse é um problema que ele está debaixo do tapete, né? Ele é silencioso, né? Porque ele não está nos indicadores dos hospitais. A ANAP tem algum indicador de... Nenhum. Essa, inclusive, foi uma frustração quando eu vim aqui. Eu fui tentar buscar algum indicador para a gente poder discutir. Porque não é da cultura dos hospitais do mundo inteiro, né? Então, não se olha para isso, né? Mas, enfim, a gente poderia falar um dia inteiro sobre, mas em resumo é isso. Eu sou geriatra no consultório e não faço visita nos hospitais. Tenho duas grandes dificuldades. Primeiro, pensando no modelo ideal de cuidado coordenado, integrado, cada vez mais difícil eu conseguir um contato com algum colega no hospital. Até para passar uma informação que eu acho importante para evitar uma internação prolongada. Missão impossível hoje, eu entendo, porque tem golpe, né, tem pessoas que ligam e não sei os hospitais de vocês. E outra grande dificuldade durante a alta. Então, nem sempre a gente recebe um relatório clínico, né, com as informações da internação e a mudança de prescrição, fazendo link com a aula anterior. E a gente assim entende até a indicação e a mudança de prescrição, só que o idoso nem sempre consegue uma consulta, né, na pós-alta, né, tão rápido quanto deveria. E aí ele fala, doutora, eu não estou seguindo a orientação da alta do hospital e estou seguindo a receita anterior. E tem o outro lado também, né? Então, eu percebo, eu não sei como vocês trabalham isso faz toda a diferença. Exatamente os seus dois desafios, né, Marta? Integração e interoperabilidade. É incrível como a gente tem recebido relatos semelhantes. A Marta mesmo, quando foi conversar com a gente, falou, não, eu preciso de um hospital que eu arranje alguém para conversar, porque... O que eu vejo, e aí vendo um pouco o cenário de hospitais privados Brasil afora, o modelo atual de assistência... Primeiro, o sistema de saúde não foi desenhado para o paciente. Ele foi desenhado para o empreendedor que está fundando um hospital, uma clínica, uma rede de imagem e que quer prosperar no seu negócio.
integrar essas coisas por capítulo para mais um simpósio. Mas o modelo intra-hospitalar de cuidado, ele tem uma perversão, especialmente no setor privado, que é assim, que é o conceito de equipe. Então, você interna numa quinta-feira para a equipe de retaguarda de quinta-feira. Essa equipe, via de regra, passa a visita. E depois da visita, o paciente fica sob cuidado multiprofissional. Esse é um modelo muito ruim para a comunicação. E um paciente mais desafiador de comunicação cai no vácuo. Porque você tem que descobrir quem passou a visita. Às vezes não é o titular, às vezes é o primeiro do... E aí é LGPD, não pode passar informação, etc, etc. Um dos princípios do modelo de medicina hospitalar é a comunicação da transição de cuidado. Então, o hospitalista... E aí, assim, a gente tem 600 leitos, a gente hoje está operando com 42 leitos de clínica médica e em torno de 20 leitos para associados. Então, 62 leitos que pegam uma população, e aí entra nos problemas que o Daniel falou, né? Quer dizer, como se alocar, como se garantir essa alocação. Mas, de um modo muito rápido, o hospitalista ele é responsável por aquele setor inteiro. Então, ele fixa no leito e ele é o veículo de comunicação clínica de interação. Então, esse é um conceito que a gente tem lutado e o plano de expansão ainda esse ano como uma das alternativas para melhorar a comunicação na transição de cuidados. Pessoal, eu por mim continuava, mas o cronômetro está gritando ali agora, que o meu tempo já acabou. Então, eu queria agradecer, doutor Renato, Marta, doutor Daniel, super obrigada aí pela participação de vocês. Eu acho que é um tema extremamente necessário, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa fazer mais, inclusive no âmbito da ANAP, eu estou me colocando aqui como um elo para a gente poder fazer essa discussão conjuntamente, tentar trazer mais informação, dividir mais boas práticas em relação ao cuidado com o idoso. Gente, super obrigada e obrigada pela participação de todos. Nós que agradecemos, obrigada pela participação, pelo painel, pelos esclarecimentos.